Aí, pessoal, então estamos gravando nossa aula já. Hoje a gente vai dar continuidade e terminar a parte da edição de textos, né, do Google Documentos para edição de texto. Para edição de texto, falta bem pouca coisa, então eu calculo que a nossa aula hoje vai ser bem rápida, aí, vai ser bem mais rápida que o normal. Eu vou colocar para gravar, vou colocar para apresentar a outra guia. Aí. Ó, então, já estão vendo, né? Esse é o documento que a gente trabalhou nas últimas 3 aulas aí. Tá? A gente já fez ele num formato ABNT, né? Nós trabalhamos com títulos, subtítulos, alguns textos corridos, né? Textos normais. Eu ensinei para vocês como utilizar as formatações aqui para que você possa dizer para a ferramenta, né, o que é, ensinar para ela o que é um título, o que é um subtítulo e que isso te ajude a fazer a formatação das coisas. Expliquei para vocês como inserir figuras, como colocar uma legenda na figura, expliquei como colocar a fonte, como fazer a fonte, né, como o que coloca aqui, mesma coisa com a tabela, tá? Como inserir tabela, como colocar valores, como colocar a legenda e o que colocar na fonte. Mostrei o editor de desenho, eu acho que vocês todos lembram, né? Nós somos aqui em inserir desenho, e ele nos dá a opção de fazer esse desenho, gráficos. Fizemos um gráficozinho, mostrei para vocês as ferramentas aqui na opções de gráfico vinculado, que é para a gente editar esses valores que estão no gráfico. O mais importante, a gente das quebras de página, né? Como fazer para forçar que haja uma quebra de página, que pule para outra página. E fizemos as referências bibliográficas, mostrei para vocês aquela ferramenta, a MOR, da Federal de Santa Catarina, para fazer as referências bibliográficas. E aí hoje nos sobra, tá? Basicamente, vamos inserir uma nova página aqui. Tá? Aí, temos uma página nova. Hoje nos sobra para trabalhar exatamente utilizar uma das ferramentas que esse editor de textos nos permite, tá? Que é aqui no menu Inserir Sumário, tá? Inserir Sumário. Essa é uma das coisas mais complicadas de fazer quando você está fazendo um trabalho acadêmico, tá? Fazer o sumário acaba que você precisa ir para frente e para trás várias vezes num documento, e anotando as páginas, e anotando os títulos, aí você volta, coloca título por título, coloca página por página, aí se você precisar mudar alguma coisa lá em cima, você tem que voltar recontando as páginas, né, revendo se alguma coisa mudou para outra página, ou algo assim. E essa ferramenta Inserir Sumário, ela basicamente faz isso aqui, ó. Tá? Basicamente, ela faz isso aqui. Ela coloca todos os títulos para a gente e a página onde esses títulos se encontram, o que é bem interessante. É isso aí. O que é bem interessante e nos ajuda bastante a fazer a organização do texto. Como lá nos títulos, ele também é um pouquinho besta na hora de fazer a numeração, tá? Ele não faz direito essa numeração. Então, a gente precisa
vir aqui e editar um por um para colocar a numeração conforme está aqui embaixo, tá? Então, 1.1, 1.1, 1.2, 2, 3, e a referência não tem, tá? Então, isso nos permite ter um horário rápido e fácil e pronto para utilizar dentro do que as normas da BNT preconizam, né? Dentro do que a gente deve fazer. Você só precisaria fazer isso aqui para dizer, né? Colocar o título da página em cima. Se você vir aqui e editar alguma coisa, tá? Vamos... Ó, coloquei mais um pouco de texto aqui para que o título 1.2 pule para a página de baixo. Então, agora esse aqui foi para a página 3. Quando esse tipo de coisa ocorre, ele... ele não atualiza automático aqui. Eu tenho que vir e clicar no botãozinho atualizar sumário. E aí sim ele vai atualizar as numerações de novo, tá? Então aí sim ele vai dizer, opa, agora esse subtítulo pulou mais uma página para frente, estamos na página 3, beleza? A ideia é essa para fazer sumário. Então isso nos ajuda bastante a fazer um sumário completo de um trabalho grande, e nesse caso você não precisa fazer o sumário só no final do texto, entende? Por quê? Porque quando você está fazendo um trabalho de verdade, se você não souber fazer sumário automático, você acaba tendo que fazer todo o teu trabalho e depois que terminar, vir, voltar e fazer o sumário. Mas aqui ele te dá algumas ferramentas bem legais. Então você consegue, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me levar para o título, sabe? Então eu consigo ter alguma organização, ter alguma ferramenta de navegação no meu trabalho que me ajuda na hora de fazer essa organização ou fazer ver como é que meu trabalho está ficando, como é que as coisas estão ficando, tá? Então, isso é bem interessante. E eu também posso editar, tá? Não é porque eu inseri trabalho ou sumário automático que vai ficar assim. Se eu quiser mudar alguma coisa, é só vir aqui e digitar. Então, ficou muito grande esse sumário, eu quero diminuir um pouco. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e abreviar, tá? Pronto. Eu posso editar o que for necessário aí, inclusive formatações, né? Se você, por algum motivo, tem alguma coisa que precise ser formatada diferente, basta você vir e fazer essa formatação direto no sumário. Então, isso ajuda bastante, tá? Isso nos permite ter uma qualidade um pouquinho maior na hora de fazer essa... isso, né? Isso que é o sumário dentro de um trabalho. É importante também saber que que a BNT pede, quando a gente tem mais do que três ou mais figuras ou tabelas, tá? Figuras ou tabelas, que a gente tenha uma lista de figuras e uma lista de tabelas no trabalho. Tá? E como eu falei para vocês, nessa ferramenta do Google, nós não temos essa possibilidade de fazer automático. Tá? Ele não cria essa lista de figuras, essa lista de tabelas automático. Eu preciso vir aqui e fazer essa lista, tá? Essa figura está na página 5. Então, eu preciso vir aqui e fazer essa lista de forma manual. Tá? Normalmente a gente faz isso como? Oh, caramba. Normalmente a gente faz isso como? Aí, você copia as legendas e usa as legendas para fazer isso, tá? Então, você copia cada uma das legendas e vem aqui, tá na página 5. Eu adicionei aqui em cima uma tabulação,
tá? Então, você pode vir na régua, em qualquer lugar, adicionar tabulação à esquerda, centro ou à direita. Eu tabulação à esquerda. Quando eu faço isso, pessoal, o que que acontece? Reparem que fica um marcadorzinho aqui, ó, na régua, um triângulozinho de lado, e sempre que eu fizer alguma coisa, quer ver? Quando eu aperto Tab, ao invés dele pular um espacinho pequeno, ele vai para a próxima tabulação. Então, isso me ajuda na hora de fazer esse índice de figuras, ou índice de tabelas, ou o que for. Tá? Para fazer isso, eu adiciono uma tabulação à esquerda. Não é tão bom quanto as ferramentas do LibreOffice ou da Microsoft Office. Tá? O LibreOffice ou o Microsoft Office, o que, que você faz? Você vem aqui, quem tem no computador pode testar depois, tá? Você vem aqui e na figura você usa a opção inserir legenda. Então, em todas as figuras você insere a legenda, tá? E aí, quando você vem aqui, ele tem a opção inserir sumário, lista de figuras ou lista de tabelas. E ele faz isso também automático para você. Inclusive, quando a gente voltar, eu posso mostrar, né, quando a gente voltar no presencial, eu posso mostrar isso aí para vocês terem noção. Mas deixa eu, ó, vamos fazer uma coisinha rápida aqui, ó. Vou parar de apresentar e vou apresentar minha tela inteira. Não, tela inteira não, a janela do Word. Então, olha só, apresentei a janela do Word para vocês. Vamos... Tá, só de zoa, eu não vou fazer nenhum texto, nem nada, só vou inserir algumas figuras. Já estão vendo, né, a minha tela do Word. Aí. Aí, bem melhor. Então tá, ó, inserir 5 figuras aqui. E aí eu tenho a opção aqui, ó, inserir legenda, tá? E aí eu coloco traço um notebook ruim. E ele até te dá a opção de dizer se você quer acima ou embaixo da figura. Normalmente a gente põe embaixo, tá? E você pode selecionar se você está falando de uma tabela, de uma figura ou de uma equação. Aí. E aí eu inseri, e ele já coloca automático para você. Tá, vamos, inclusive, fazer um pouco da formatação aqui. Beleza. Então, vou colocar tudo isso aqui como centralizado. Ó, eu vou pular uma imagem para vocês verem, tá? Vou inserir na próxima. Tá? Vou inserir na outra. Reparem aqui, pessoal, que, ó, figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Agora eu vou inserir nesse aqui em cima, ó. Inserir legenda, um notebook top. Tá? Reparem que esse aqui virou 3, o de baixo virou 4 e o outro virou 5. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, usar essas ferramentas, elas te ajudam bastante na hora de organizar o trabalho para que você não precise ficar voltando, contando, recontando as coisas. Então, isso aqui é bem interessante, tá? E aí, quando você terminar, você vem aqui no lugar de inserir a tua lista de figuras, ele tem aqui na referências, tá? Inserir índice de ilustrações.
E aí ele pergunta se você quer índice de ilustrações, ou se você quer de equações, ou se você quer de tabelas. De tabelas, tá? Então, no nosso caso, a gente está em figura. Que aí, quando eu digo figura, ele vai pegar automaticamente para mim as legendas de todas as figuras. Eu vou apertar um OK. Tá? Então, essa ferramenta também é uma mão na roda, também nos ajuda bastante na hora de fazer fazer trabalhos aí, tá? Então, aí são coisas que ainda no nas ferramentas que o Google nos disponibiliza ainda não existem, tá? Então, é importante a gente saber desse tipo de ferramenta aí para poder utilizar com eficiência, tá? E da mesma forma funciona se eu inserir uma tabela. Então eu vou vir aqui, vou clicar com outro botão no mouse em algum lugar na tabela, e ele vai... Ele deveria... inserir legenda. Então você tem que clicar... não adianta clicar em qualquer lugar, tem que clicar... Tem que selecionar a tua tabela, e daí clicar, daí aparece o botão inserir legenda, tá? E aí você coloca, só que ele já... Como eu tenho várias legendas de figura, ele já acha que é uma figura. Eu vou colocar tabela, e sim. Aí sim ele inseriu a legenda para mim, tá? Também para tabela. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho a opção também, aqui nas referências, de inserir índice de ilustrações. Ele chama de ilustrações, tá? Mas aí eu seleciono aqui que eu quero tabelas. Ok? Tá aí. Tá? Então, ele me dá essas ferramentas aí. E aquilo que eu falei para vocês, se eu excluir um notebook desse, né, uma figura dessa, excluir o notebook e excluir a legenda. Até ele deveria excluir automático a legenda quando eu excluo a imagem, né? Mas ele não faz. Ele ainda não some aqui da lista de figuras. Tá aqui, o notebook, acho que eu excluí o meia boca. Para atualizar o link, eu preciso clicar com outro botão do mouse, atualizar campo. Tá? Agora sim ele faz uma recontagem e vê que eu excluí um deles. Só que ele não renumerou. Tenho que atualizar campo. Aí, agora ele atualizou. Só porque eu gravei que a ferramenta era a melhor do mundo, aí ele decide não atualizar automático. Agora atualizou as legendas, ó. Aí, 1, 2, 3, 4. Então agora tá corretinho tudo de novo, tá? Então são essas as ferramentas. Vamos encerrar a apresentação. Então, pessoal, para a gente encerrar a parte da edição de texto, eram apenas essas duas aí, 3 ferramentas que faltava a gente ver, tá? Espero que quando vocês forem fazer um trabalho para algum professor, ou algum, né, um TCC, alguma coisa, algum trabalho maior, ela consiga ajudar vocês aí na hora de desenvolver, tá? Alguma pergunta sobre isso? Então, olha só, a próxima aula a gente já começa com o próximo conteúdo, que é a edição de planilhas eletrônicas, tá? Planilhas eletrônicas. E aí, para finalizar esse do editor de texto, eu vou colocar uma atividade no Classroom para vocês, tá? Então, aí façam o possível para responder ela para mim. Basicamente, é fazer um pequeno texto, né, com alguns títulos e subtítulos. Vocês até já fizeram isso, tá? Mas eu não vou... Vocês podem até copiar o texto e o título e o subtítulo do trabalho anterior, não tem problema.
O mais importante para mim é que vocês utilizem a ferramenta e não o texto em si. Por isso que eu não estou pedindo para ninguém digitar texto nenhum ou fazer um trabalho, fazer uma pesquisa. Tá? O que importa para mim é o uso da ferramenta. E aí eu quero que vocês façam referências, algumas citações, referências e índice automático nesse texto que vocês vão fazer, nesse trabalho que vocês vão fazer. Tá ok? Aí, provavelmente, no meio da tarde, eu já coloco a gravação dessa aula e a atividade e o trabalho. Tranquilo? Fora isso, galerinha, o que nós temos é só isso que nós temos para hoje. Eu até poderia começar o próximo conteúdo, tá? O do editor de planilha eletrônica, o Excel da vida. Mas eu prefiro não misturar, então vamos parar por aqui. Aí eu dou um tempo para vocês fazerem o trabalho. E na próxima semana nós continuamos direitinho daí. Tá ok? Beleza? Abraço, galera. Estão todos dispensados da aula. Ganham 15 minutos a mais de recreio. Deixa eu encerrar a gravação.